Olá, tudo bem? Eu sou a professora Glaciele Thaís, sou coordenadora do curso de Serviço Social e líder na linha de pesquisa Serviço Social e as expressões da questão social. E hoje nós estamos aqui para apresentar um pouquinho da nossa linha, que faz parte do grupo de pesquisa Cultura, Cidadania, Tecnologia e Aprendizagem. Olha que legal! A gente vai conversar hoje rapidamente com vocês, trazendo alguns conceitos do que é a questão social, mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a nossa linha de pesquisa. Então, eu sou a líder da linha e comigo tem mais um timaço de professores pesquisadores que auxiliam aí no decorrer das nossas reuniões com debates importantíssimos. Professor Jean Muller, professora Maria Luísa, professora Patrícia e professor Rafael. No próximo slide, eu vou apresentar para vocês algo muito importante também, que faz parte da nossa linha de pesquisa. Vamos ver, então, na telinha aí, o nosso próximo slide, o que a gente tem. Aí, como eu falei para vocês, eu sou a professora Glaciele Thaís, sou a líder do grupo e vamos em frente para entender um pouquinho mais dessa linha de pesquisa. Descrição. O que é a descrição? Aqui a gente vai falar para vocês um pouco sobre essa linha de pesquisa. Estudos e pesquisas voltados a compreender as expressões da questão social que se manifestam nos diversos espaços socioocupacionais da atuação do assistente social ou diante da realidade cotidiana do tecido social. Dentre as diversidades das refrações da questão social, destaca-se. Então, o que destaca na nossa linha de pesquisa? O que a gente procura pesquisar no nosso grupo aqui de estudos? A gente procura pesquisar os estudos e processos investigativos nas áreas do projeto ético-político do serviço social e questão social, educação, políticas sociais e serviço social, elites, cultura política e serviço social, movimentos sociais e o serviço social e gênero, cultura e diversidade. Pense comigo, então. A nossa linha de pesquisa, ela busca a produção de conhecimentos por meio de uma diversidade, de um leque de instrumentos da pesquisa científica, possibilitando aos pesquisadores alinhar o que a gente tem de mais rico, que é teoria e prática. Nessa lógica, então, no nosso próximo slide, a gente vai ver os objetivos da nossa linha de pesquisa. Objetivos, então, da nossa linha: compreender a questão social em sua dimensão histórica na América Latina e no Brasil, identificar as expressões da questão social na atualidade, na contemporaneidade, observar o serviço social enquanto profissão socialmente vinculada aos processos de reprodução da questão social no viés da sociedade capitalista, compreender a contradição capital-trabalho e suas refrações nos espaços socioocupacionais do assistente social, analisar os impactos nas relações sociais da negatividade de acesso aos sujeitos de direito, né? Ou seja, a gente vai também buscar analisar como que esses sujeitos não estão acessando os direitos sociais, quais são as relações sociais, os entraves aí, as dificuldades nesse processo. Despertar o discente, ou seja, você, para a importância do caráter investigativo na profissão, a partir do contato com o real vivido. Esses são os objetivos da nossa linha de estudo. E diante disso, agora eu passo a palavra para a professora Patrícia, que vai dar continuidade aí nesse diálogo. Olá, eu sou a professora Patrícia Dutra, sou assistente social e também faço parte do corpo docente do curso de graduação em Serviço Social da FAEL. Como a professora Glácia disse, sou uma das pesquisadoras da nossa linha de pesquisa, Serviço Social e as expressões da questão social. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de questão social, né? Afinal de contas, está na centralidade da nossa linha. E essa conversa nossa vai ser baseada no texto A Questão Social no Capitalismo, uma análise do seu conceito na contemporaneidade, que é da autora Mariana Andrade Tomás. Este é um artigo científico que nós já utilizamos em um dos nossos encontros de pesquisa, e aí você pode procurar na internet se quiser dar uma lida nele também.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Luísa. Eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga. Estou há algum tempo na FAEL e atualmente eu tenho estado na disciplina de psicologia social e também como pesquisadora nessa linha de pesquisa que é o serviço social e as expressões da questão social. Então vamos lá, pessoal. Falar de expressões da questão social dentro do serviço social, principalmente, é como falar sobre a espinha dorsal de alguma coisa. Isso porque, apesar de algumas controvérsias, né, já existe uma grande aceitação sobre o fato de que a questão social é a matéria-prima desta profissão, do serviço social, né? A gente entende que a questão social se trata de um objeto de formulação teórica, metodológica e política no campo do serviço social. É com as expressões da questão social que todo assistente social lida todos os dias no seu cotidiano de trabalho. Isso mesmo, prof. Quando falamos em questão social, de um modo geral, nós falamos de uma reunião de manifestações de desigualdades sociais típicas de um modelo de produção capitalista, né? E a centralidade comum que carrega essas manifestações, elas se referem ao fato de que a produção social de bens de consumo é cada vez mais coletiva, o que torna o trabalho cada vez mais social. Em contrapartida, a apropriação dessa produção, ela é cada vez mais privada, monopolizada por apenas uma parte da sociedade. Em resumo, né, a gente pode dizer o quê? Produção coletiva e social de bens e apropriação privada desses bens produzidos, que significa uma evidente disputa entre classe burguesa e classe proletária. Isso que a Prof. Malu traz para nós aqui nos leva a pensar em um dos mais comuns tipos de expressões da questão social e nos seus desdobramentos, que é a pobreza. Pobreza é representação do descarte da mão de obra barata, que forma um grande exército industrial de reserva, ou seja, um exército de pessoas desempregadas, que por não serem economicamente seguradas, não podem acessar bens e serviços. Só que esse exército de desemprego faz parte da matriz do modelo de produção capitalista. É necessário para o andamento e para o bom funcionamento da engrenagem do capitalismo. Isso, e é na pobreza, né, que nós vemos a exclusão e a subalternidade, né? E além disso, nós vemos também a atuação de ações solidárias e filantrópicas que são constantemente revisitadas devido a essa situação. Isso traz à tona a crônica crise das políticas sociais e o seu reordenamento e sua inferioridade em relação às políticas estabilizadoras da economia. E essas políticas de estabilização, elas carregam nas características as restrições aos gastos públicos e uma perspectiva privatizadora que desassiste cada vez mais a população menos favorecida. Exatamente. E aí existem alguns conceitos e situações históricas que são importantes para a gente conseguir apreender quando a gente está pensando em questão social. Por exemplo, a questão social como uma expressão, como uma forma de explicar alguma coisa, nasce da necessidade de explicar o pauperismo resultante da primeira onda industrializante, né? Então, em uma perspectiva de protesto desde o século XIX, com o intuito de provocar a ruína da ordem burguesa. Isso é mais ou menos na metade do século XIX, né, que o termo questão social começa a perder o sentido crítico de luta, de denúncia, e o termo é apropriado pelo pensamento conservador. Com isso, se perde a noção de sua estrutura histórica determinada e ocorre um processo de naturalização das expressões da questão social. Aí, gente, essa naturalização traz uma ideia de que as pessoas são culpadas pela sua própria pobreza e que apenas uma intervenção divina, né, poderia contribuir com a amenização dessa situação. Pois é. Só que aí, pessoal, com o andamento da história, lá em 1867, por influência da obra do autor Karl Marx, aquele bem barbudão, vocês conseguem se lembrar, né? Então, quando ele publicou o clássico, O Capital, acontece uma melhor compreensão, né? Um melhor entendimento sobre o modo de produção capitalista e, em consequência, também sobre a questão social.
E aí a gente vê o início de um processo de entendimento de que a questão social seria determinada pela característica mesmo de exploração da relação desigual, da disputa entre o capital e o trabalho. E se andando mais um pouquinho na história, lá no período de 1945 a 1930, dos 30 anos gloriosos, né, que foi o período do crescimento econômico, começou a circular a ideia de que as expressões da questão social eram coisa do passado. Mas não podemos nos esquecer jamais de que nem nos anos gloriosos, nem agora, em um período de crescimento econômico, apaga a questão social. Isso porque mantemos no modo de produção capitalista e que é essencialmente exploratório. É isso aí. Pessoal, para finalizar, nós gostaríamos de registrar aqui a nossa satisfação e o nosso orgulho em relação à participação de todos os estudantes que estão conosco nessa linha de pesquisa, o comprometimento e o desenvolvimento ao longo de cada encontro de pesquisa com esses estudantes. Estamos muito felizes mesmo. Uma das coisas mais bacanas que ocorreu, né, que nós sempre estamos discutindo, a questão da evolução dessa turma. Chegaram tímidas, né, e agora elas já se apropriaram bastante dos conceitos e evoluíram bastante. Isso é essencial, né, porque traz sentido à atividade da pesquisa científica. É isso aí. Isso mesmo. Então, era isso. Fica o nosso convite para quando vocês quiserem conhecer e participar da nossa linha de pesquisa. Os nossos encontros são nas primeiras quintas-feiras de todos os meses e aguardamos vocês. Um excelente evento para todos. Bons estudos. Boa noite, obrigada.